Hoje temos uma viagem na história da humanidade, que nos leva a estruturas tão magníficas, tão divinas, que foram apelidadas de as 7 Maravilhas do Mundo Antigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer nos ajudar, basta deixar seu like e se inscrever no canal para dar aquele apoio especial. Nossa primeira parada é nas margens do majestoso rio Nilo, onde as areias douradas do Egito escondem uma joia preciosa. Imagine-se em uma vasta e árida paisagem desértica, a areia dourada se estendendo até onde a vista alcança. Então sua atenção é atraída por uma estrutura monumental que se eleva ao céu, desafiando a própria natureza, a Grande Pirâmide de Gizé. Essa estrutura impressionante foi construída para o faraó Quéops, por volta de 4.000 anos atrás. Ainda nessa época nem mesmo a roda era usada no Egito. A pirâmide levou cerca de 20 anos para ser completada, com aproximadamente 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando uma média de 2,5 toneladas. A pirâmide era originalmente coberta por um revestimento de calcário polido, brilhava sob o sol do deserto, um espetáculo verdadeiramente divino. Por dentro havia uma série de passagens secretas, câmaras escondidas e complexos sistemas de ventilação formam um labirinto dentro dessa maravilha, dando a ela um ar de mistério e grandeza. A forma como foi construída, alinhada com a constelação de Órion, é um testemunho do conhecimento astronômico avançado dos antigos egípcios. Agora, deixamos o deserto e viajamos para uma cidade de sonhos, a Babilônia. Aqui, uma das maravilhas mais misteriosas do mundo antigo nos aguarda, os jardins suspensos da Babilônia. Imagine uma visão surreal de jardins verdejantes que parecem flutuar no ar, com rios artificiais que fluem entre terraços de flores exuberantes e árvores frondosas. Na cidade de Babilônia, às margens do rio Eufrates, encontramos a segunda maravilha do mundo antigo, que é ao mesmo tempo uma verdadeira façanha de engenharia e uma obra-prima diante dos olhos. Diz a lenda que o rei Nabucodonosor II, governante da Babilônia no século VI a.C., fez construir os jardins para acabar com a tristeza de sua esposa, a rainha Êmetes. Ela tinha sido criada em uma terra repleta de montanhas e vegetação, e sentia falta de sua casa. E para trazer um pouco da sua terra natal para a Babilônia, o rei criou uma maravilha que ainda hoje nos deixa maravilhados. Imagine, se puder, uma série de terraços em cascata, cada um coberto com todas as espécies de plantas exuberantes, árvores e flores coloridas. Imagine os terraços cheios de verde, elevando-se no meio do deserto, criando uma montanha verdejante. Imagine também riachos de água doce correndo em cascata de terraço em terraço, nutrindo a vegetação e criando um frescor agradável no calor do deserto. Os jardins eram um prodígio de engenharia, com um sofisticado sistema de irrigação que trazia a água do rio Eufrates para os terraços mais altos. Os historiadores acreditam que esse sistema poderia ter sido uma combinação de bombas, cisternas e canais. Apesar de todas as descrições vívidas e os relatos detalhados em textos antigos, nunca foram encontradas evidências físicas conclusivas dos jardins suspensos da Babilônia. Este fato aumenta ainda mais o mistério e o fascínio que os cercam. Será que são uma maravilha que talvez tenha existido apenas na imaginação dos antigos, ou talvez estejamos ainda por descobrir os seus vestígios escondidos nas areias do tempo? O que você acha disso? Agora viajamos para a Grécia, lar de deuses e deusas, de mitos e lendas. No Santuário de Olímpia, encontramos a terceira maravilha do mundo antigo, a majestosa estátua de Zeus. Não era apenas uma estátua, mas sim uma representação física da divindade suprema do panteão grego, um símbolo de reverência e devoção. Concebida pelo grande escultor Fídias, a estátua era verdadeiramente um milagre da arte e do engenho humano. Coberta de ouro e marfim, Zeus estava sentado em um trono magnífico feito de cedro e decorado com pedras preciosas, marfim, ouro e ébano. Na mão direita, segurava uma pequena estátua de Nice, a deusa da vitória, e na esquerda, um cetro adornado com uma águia no topo. A verdadeira maravilha não estava apenas em seu tamanho ou riqueza, mas na sensação que ela inspirava. Os visitantes do templo falavam da sensação avassaladora de reverência e humildade que sentiam ao estar na presença da estátua. De tão grandiosa e impressionante, havia quem dissesse que o teto do templo parecia prestes a se abrir para permitir que Zeus se erguesse. Continuamos nossa jornada cruzando o mar Egeu até chegarmos à cidade de Éfeso, na atual Turquia.
Aqui, somos recebidos pela quarta maravilha do mundo antigo, o Templo de Ártemis, também conhecido como Artemísio. Dedicado à deusa grega da caça e da natureza, era uma obra-prima arquitetônica de tirar o fôlego. Construído e reconstruído várias vezes ao longo dos séculos, o templo final era uma joia da arquitetura grega, com 127 colunas de mármore, cada uma com mais de 18 metros de altura. O templo se estendia por uma área maior que um campo de futebol. Cada centímetro estava decorado com relevos finamente esculpidos retratando cenas da mitologia grega. Seguimos nossa viagem até a cidade de Halicarnasso, também na Turquia, onde nos encontramos com a quinta maravilha, o mausoléu de Halicarnasso. Este não era um mero túmulo, mas sim uma poderosa manifestação do amor eterno. Construído a pedido da rainha Artemísia II, para homenagear seu amado marido, Mausolo, o mausoléu elevava-se a uma altura impressionante de 45 metros, em um deslumbrante espetáculo de grandiosidade e esplendor. A imponente estrutura era adornada com magníficas esculturas dos mais prestigiados artistas da Grécia. No topo do mausoléu, uma quadriga. Uma espécie de carro puxado por 4 cavalos, conduzidos pelas efígies de Mausolo e Artemísia, que parecia tocar o céu. Artemísia não poupou esforços para imortalizar o amor que sentia por seu marido. Diz a lenda que a rainha bebeu as cinzas de Mausolo em um ato de devoção pós-morte. Ainda que o mausoléu de Halicarnasso tenha sido destruído por terremotos, o seu legado persiste na palavra mausoléu, usada até hoje para designar monumentos funerários grandiosos. De Halicarnasso, navegamos para a ensolarada ilha de Rhodes, na Grécia. Aqui, somos saudados pela sexta maravilha do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. À medida que nos aproximamos da cidade, uma visão impressionante se destaca na linha do horizonte, um gigante de bronze que se ergue acima das águas, saudando aqueles que chegam e partem. Construído por volta de 280 a.C., o Colosso de Rhodes era uma estátua gigante dedicada ao deus Sol, chamado Hélios. A estátua, que levou cerca de 12 anos para ser concluída, tinha uma altura impressionante de cerca de 33 metros, tornando-se uma das mais altas da antiguidade. No entanto, ao contrário da crença popular, o colosso não ficava de pé sobre o porto com as pernas afastadas. Em vez disso, provavelmente ficava em um lado do porto, numa posição muito mais convencional. O colosso, porém, teve uma vida curta. Pouco mais de 50 anos após sua conclusão, um terremoto o derrubou. No entanto, mesmo deitado no chão, era uma visão tão impressionante que muitos viajantes vieram apenas para ver seus restos. Infelizmente, nenhum vestígio dele sobrevive até hoje. Nossa jornada chega ao fim no delta do rio Nilo, onde encontramos uma cidade que brilha com o esplendor do conhecimento e da cultura, Alexandria. A cidade abrigava a grandiosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores acervos do conhecimento humano na antiguidade. Porém, nossa atenção se volta para outra maravilha que adornava o porto desta cidade vibrante, o Farol de Alexandria. Erguendo-se mais de 100 metros acima do mar Mediterrâneo, o Farol de Alexandria não era apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma salvação para os marinheiros. Em uma época sem GPS ou mapas detalhados, a tarefa de navegar pelo vasto mar aberto podia ser perigosa. O farol era um guia para os navegantes, sua luz brilhante indicando o caminho para casa. Este farol, no entanto, era muito mais do que uma torre alta com uma luz no topo. Ele era uma obra-prima arquitetônica, composta por 3 níveis distintos, uma base quadrada que suportava uma seção octogonal, que por sua vez sustentava uma seção cilíndrica no topo. Dentro deste cilindro, um grande fogo queimava dia e noite. Espelhos de bronze polidos refletiam essa luz para o mar, servindo como um guia para os navios que se aproximavam. A imensa estrutura foi construída por volta de 280 a.C. pelo arquiteto grego Sostratos, a mando de Ptolomeu II. O farol não era apenas funcional, mas também esteticamente impressionante. Segundo relatos, estava decorado com esculturas míticas e marítimas, e no topo, uma gigantesca estátua de Poseidon observava o horizonte. E assim nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo está chegando ao fim. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então se você gostou e quer nos ajudar, deixa seu like e se inscreve no canal. Agradecemos de coração. Até a próxima!